E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um guia de arquitetura focado aqui no universo Web3, trazido pela Ford College. Bom, na nossa última sessão, a gente fez aqueles rascunhos iniciais de mapeamento, lembram? Pois é, o nosso grande foco de hoje é bater o martelo e finalizar de vez essa transição da IVM para SVM. Chegou a hora de pegar aqueles rascunhos, sabe, aqueles que parecem mais um guardanapo cheio de manchas de café e rabiscos indecifráveis, e transformar tudo isso num projeto de engenharia de verdade. Um projeto revisado por pares, robusto e pronto para ir para o campo de batalha do código real. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso e entender como construir fundações sólidas para os nossos smart contracts lá na Solana. Dando uma olhada bem rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai passar pelo refinamento de rascunhos, entender o que é o padrão Capstone, ver o passo a passo, discutir o custo das escolhas com os famosos trade-offs, passar pelo checkpoint de revisão e, claro, chegar ao mapa finalizado. Bora lá! Então, começando pela nossa primeira etapa, refinando os rascunhos da EVM para SVM. É aqui que a gente deixa de vez os rabiscos de guardanapo para trás. Sabe de uma coisa? Rascunhos feitos às pressas simplesmente não dão conta do recado quando a gente quer construir aplicações que escalem de verdade. Na hora de fazer a transição dos modelos de contas, a ambiguidade é, sem dúvida, a inimiga número 1 do desempenho. E a diferença na arquitetura, nossa, ela grita. Imagina que no Ethereum, na IVM, o estado funciona tipo um grande arquivo centralizado, como se fosse um único armário de metal gigante. Já a arquitetura da Solana é bem diferente. Ela lembra mais uma rede de vários cofres distribuídos, onde os dados de cada usuário ficam super separados, de forma bem granular. Tentar enfiar uma lógica centralizada direto nessa rede de cofres exige uma engenharia de mapeamento muito específica, lidando com chaves, contas associadas e com a posse dos dados. Avançando para a nossa segunda parte, o padrão Capstone. Vamos ver como a gente estrutura esse nosso projeto de engenharia. Para fazer toda essa tradução funcionar no mundo real, a gente precisa usar um formato de tabela super padronizado. É isso que garante a uniformidade na hora da revisão técnica. Dá uma olhada nas colunas. Cada uma delas tem um papel crucial. A gente começa ali com o conceito EVM e o seu exemplo, e logo depois vamos para o equivalente na Solana. Mas olha, o coração do negócio bate mesmo nas etapas seguintes. O padrão de implementação que vamos usar, a justificativa super detalhada dessa escolha e os trade-offs. Usar um esquema rigoroso como esse é o que corta pela raiz qualquer desvio de interpretação, garantindo que todo mundo da equipe avalie o projeto usando exatamente a mesma régua. E isso nos leva à seção 3, o refinamento passo a passo. Vamos entender qual é o fluxo de trabalho de um arquiteto na prática. Mas aí fica a pergunta, como a gente pega uma ideia vaga e transforma numa arquitetura blindada? Bom, a gente faz isso usando um processo cirúrgico de 4 etapas. Primeiro, comparamos cada rascunho com a nossa rubrica de avaliação, só para garantir que não está faltando nenhuma peça no quebra-cabeça. Segundo, a gente refina o padrão. Pensa comigo, a solução vai usar um endereço derivado de programa, o famoso PDA, ou uma conta de token associada, a ATA. Terceiro, entra aquela justificativa de peso, baseada de fato no número de acessos e no quanto o armazenamento vai crescer. E por último, documentamos os trade-offs de forma muito explícita. É literalmente assim que a gente acaba com aquela engenharia preguiçosa, sabe? Aquela do famoso, eu acho que funciona. Olha só o perigo de uma documentação feita de qualquer jeito. Escrever algo super genérico, tipo armazenar saldos na conta economiza espaço, é um clássico. Mas isso não diz absolutamente nada sobre como o programa vai se comportar na rede. Agora, compara isso com um projeto de verdade, refinado. Ele vai especificar, por exemplo, um PDA por usuário usando uma Struct Box. Ele vai trazer uma justificativa focada na serialização e vai dizer na lata que isso vai custar um aluguel inicial maior. A clareza simplesmente muda de patamar quando a gente para de supor as coisas e começa a projetar com base em fatos. Chegamos na seção 4, Trade-offs, o custo das escolhas. Porque, convenhamos, na arquitetura nada sai de graça. Aqui vai uma provocação para a gente pensar. Por que será que a gente exige que absolutamente toda escolha venha acompanhada de no mínimo 2 trade-offs na mesa? A resposta está nas engrenagens cruéis e precisas da própria Solana. Quando a gente tenta otimizar alguma coisa, seja o tempo de processamento ou o espaço da conta, a gente invariavelmente acaba afetando alguma outra métrica. Fingir que isso não existe é basicamente assinar um atestado de dor de cabeça lá no futuro, quando a sua aplicação precisar escalar. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Escolher contas separadas por chaves únicas diminui drasticamente o custo e o tempo para carregar os dados, a tal da serialização.
Só que, pessoal, a conta sempre chega. O preço disso é que o nível de complexidade para alocar todas essas contas vai lá nas alturas, sem falar no aluguel inicial que é cobrado logo no onboarding de cada novo usuário. Sabe aquela arquitetura perfeitinha, sem defeito nenhum? Ela é um mito. O que existe é uma arquitetura que tem total consciência dos seus próprios custos. Indo para a seção 5, o checkpoint de revisão. Vamos falar um pouco sobre depuração colaborativa. Quando a gente vai fazer esse checkpoint de revisão com a equipe, certas regrinhas do jogo são totalmente inegociáveis. Tudo tem que estar lá. A justificativa não pode ser um delírio teórico. Ela tem que ter base em padrões reais de acesso. Os trade-offs têm que estar na cara. E, um detalhe importantíssimo, a terminologia precisa ser super consistente. Ficar misturando termos ou inventando jargão novo no meio da tabela transforma a vida do revisor num pesadelo e trava o ritmo do time inteiro. Eu gosto muito de frisar isso aqui. A revisão por pares tem a ver com o raciocínio muito bem documentado e não com todo mundo concordando 100% do tempo. Se rolar discordância entre os revisores sobre qual é a melhor abordagem, não tem por que travar o progresso. É só documentar as duas opções válidas e destacar qual é o padrão recomendado. O grande objetivo da engenharia nessa fase de desenho é garantir que as decisões e a lógica por trás delas não se percam quando chegar a hora de colocar a mão na massa. E assim chegamos na nossa última sessão, o mapa finalizado. Tudo pronto para a montagem. Depois de todo esse esforço e debate, o que a gente tem em mãos? Pelo menos 3 linhas de mapeamento brilhando, polidas, totalmente aprovadas pelos pares e integradas lá na branch do Capstone. Elas deixam de ser só ideias rabiscadas num quadro branco e viram o alicerce de chumbo do projeto. É a partir daqui, desse mapa ultra preciso, que o código de verdade dos smart contracts em Rust e Anchor vai tomar forma. E detalhe, sem dar espaço para duplo sentido ou para aquelas surpresinhas desagradáveis de última hora. E aí, fica no ar o grande desafio. Será que, mesmo com justificativas de ferro, trade-offs analisados no detalhe e aprovação dos revisores mais exigentes, a nossa estrutura aguenta o tranco e sobrevive à construção do código real? A gente vai descobrir isso na próxima fase. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais essa jornada de arquitetura trazida pela Forge College. A engenharia Web3 é fantástica exatamente por causa desses detalhes. E olha, se vocês quiserem mergulhar de cabeça em artigos, recursos e treinamentos práticos sobre transições para EVM e muito mais, não deixem de acessar forge.college. Um abraço gigante para todo mundo e a gente se vê na próxima etapa da nossa construção.